Olá, tudo bem? Nessa aula nós vamos fazer a correção do nosso primeiro simulado sobre números naturais. Então, eu quero saber de você. Você achou difícil? Achou fácil essa prova? Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é um curso preparatório para os concursos do Censo 2022. Estamos nos baseando no último edital do Sebrasp para o cargo de recenseador. Se você quer ter acesso ao curso totalmente gratuito, você pode entrar aí na descrição do vídeo e pegar o teu acesso lá no Google Sala de Aula. Mas tudo bem, se você quiser acompanhar o curso só aqui pelo YouTube de forma um pouco mais passiva, tá tranquilo. Você pode assistir às aulas e pode acompanhar não só as aulas, como também as nossas resoluções. Então, hoje nós vamos fazer essa correção. São 10 questões. Para quem já fez, eu acredito que agora é um momento de fazer a correção. Para quem não fez, então é importante que você não veja esse vídeo agora. É importante que você entre lá na plataforma, no Google Sala de Aula, e você tenha acesso às atividades. Se você está chegando agora, é importante que você inicie as atividades. A gente começou com o sistema de numeração decimal, depois passamos pelo conjunto dos números naturais, comparação de números naturais, adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação com números naturais. Em seguida, nós fizemos aqui o nosso primeiro simulado. E nós temos também um segundo simulado sobre esse mesmo conteúdo. Então vamos lá, vamos fazer essa correção aqui. Se você está gostando, deixa o teu like. Se não é inscrito, se inscreva aí no canal para você receber as notificações e ficar por dentro das aulas que estão sendo postadas. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Olha só, vamos começar aqui, ó. A gente tem uma situação interessante que eu estou trazendo, não só a questão, mas também estou trazendo dessa vez o cabeçalho da questão. Aqui nós temos o ano da questão, nós temos a banca, nós temos o órgão, Polícia Civil de Roraima, e aqui nós temos um resumo com a banca, ano e também o órgão e o cargo, auxiliar de necrópsia. Vamos fazer uma leitura? Olha só, Paulo recebe mensalmente R$ 900 de salário. Este mês, ele dividirá em partes iguais com seus colegas de trabalho, Diego e Renato, um prêmio de R$ 549, ganho em um concurso interno da empresa em que trabalha. Além disso, Paulo deverá descontar de seu salário 2 vales recebidos na forma de adiantamento no valor de R$ 145 cada. Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente. O resultado da expressão 900 adicionado a 549 dividido por 3 menos 2 vezes 145 representa corretamente o valor em reais que Paulo receberá este mês. Essa é uma questão onde nós temos aqui a parte final, é feita uma afirmação. Nós temos que julgar essa afirmação em certo ou errado. Então, é importante que nós tenhamos um senso crítico, porque se a gente não tem um senso crítico sobre o enunciado e sobre essa parte final, então significa que a gente vai ter uma tendência a aceitar, né, essa informação inicial, que pode ser verdadeira ou não. Então, o que está acontecendo aqui? Paulo recebe. Então, se ele recebe, então nós temos aqui uma informação, um valor positivo, que é o que nós temos aqui, ó, os R$ 900. Este mês, ele dividirá. Então, existe um valor que será dividido em partes iguais com seus colegas de trabalho, Diego e Renato. Então, se ele vai ter que dividir um valor com Diego e Renato, então o Paulo ele está no meio dessa jogada. Então, são 3 pessoas. Eu tenho que dividir um valor, que no caso ali é 549, para 3 pessoas. E foi o que esse valor? Esse valor foi um ganho. Então, receber e ganhar representam valores que Paulo recebeu. Então, nós representamos aqui com
o sinal de positivo, de adição. E lógico, eu vou pegar o salário de Paulo e vou adicionar com o que ele vai receber. Quanto que ele vai receber? Bem, basta pegar o 549 e dividir por 3. Não é necessário, mas se você quiser, a gente pode fazer. Vamos lá, vamos fazer isso aqui. Olha só, eu tenho 549 e aí esse prêmio será dividido para 3 pessoas, Paulo, Diego e Renato. Então vamos colocar o 3 aqui. Eu consigo fazer essa divisão? Sim, eu consigo. O 5 dá para dividir por 3? Sim. 3 vezes 1 é 3, sobra 2. Eu vou descer esse 4 aqui. Então, 3 vezes 8 vai ser 24, vai sobrar 0. E aí nós vamos descer o 9. 3 vezes 3 é 9 e resta 0. Então, essa operação aqui, ó, de 549 dividido por 3, ela representa R$ 183, que é o que Paulo receberá e também o que Diego e o que Renato receberá também, cada um. Então, está representado corretamente aqui? Sim. Eu pego 549 e divido por 3, uma parte dessa, que é o nosso quociente, é justamente o que Paulo receberá. Na sequência, o que nós temos? Além disso, Paulo deverá descontar. Então, descontar de seu salário. Então, o descontar tem a ver com... Eu vou ter que tirar. De tudo que Paulo está ganhando, eu vou ter que tirar. Vou ter que descontar. O que eu vou ter que descontar? 2 vales. 2 vales que foram recebidos na forma de adiantamento. Ele recebeu, mas ele tem que pagar agora, na forma que ele recebeu na forma de adiantamento. Só que olha só, cada vale representa R$ 145 cada. Não pode ser os 2 vales por 145. É cada vale 145. E se ele recebeu 2, eu tenho que tirar. Tirar significa que eu tenho que subtrair 2 vezes o 145. Então, nessa primeira questão, nós podemos afirmar que essa expressão representa corretamente o que Paulo receberá este mês. Então, podemos marcar a primeira questão, questão 1, como correto. Vamos lá, vamos para a questão número 2. Olha só, questão número 2, uma questão de 2016, Banca FCC, CREMESP. A prova é de copeiro, cargo de copeiro. Na sequência, 20, 31, 20, 41, 42, 20, 51, 52, 53, 20, 61 e assim por diante. A soma dos termos do 7º, do 14º e do 21º é... Então, eu tenho que descobrir quais são esses termos primeiro. Depois eu vou fazer a adição de todos eles. Agora, é importante que você entenda a lógica da sequência. Ela começa com 20, vamos colocar aqui, ó, 20, e depois ela vai para 31. Depois ela volta para o 20 novamente. Ela volta para o 20. Quando ela volta para o 20, eu tenho que entender o que está acontecendo agora. Ele vai para o 41. E depois vai para o 42. Veja só, ele começou no 20, aqui. Depois ele foi para o 31. Até aqui não deu para entender bem, mas tudo bem, vamos lá. Depois ele foi para o 20 novamente, e voltou para o 20, e começou uma nova sequência, do 41 e 42. Olha só que interessante, depois do 20, ele colocou 31. Depois ele apresentou o 20 novamente, e colocou 41 e 42. E parou. Colocou dois valores aqui na casa dos 40. Depois, ele voltou para o 20 novamente. E aí ele vem com 51, ele vem com 52 e ele vem com 53. Agora dá para entender um pouco melhor. Ó, ele voltou para o 20 aqui, ó. 20,
e aí ele colocou 31. Depois o 20, 41 e 42. Interessante. Aqui tinha um termo, ó, 31. Aqui já tem 2, 41 e 42. E percebe que ele começa com 31, depois ele começa com 41, depois ele vai depois para o 51. Tá dando para entender isso aqui. Só que ele vai para o 31, 41 e 51, mas existe uma quantidade de termos que ele está colocando. Veja que quando ele começou, ele tinha só um termo, que é o 31. Depois do segundo 20, ele botou 2 termos, que é o 41 e 42. Depois do 20, novamente, ele colocou 51, 52 e 53. Ele aumentou. Veja que aqui eu tenho um termo, aqui ele aumentou 2 e aqui ele aumentou 3. Então, depois do 53, ele coloca o 20 novamente. E aí ele coloca o 61. Bem, se ele coloca o 61, então eu já sei quais são os próximos termos. Eu já sei que é o 62, eu já sei que é o 63, não é verdade? E eu já sei que eu tenho que colocar também o 64 e parar no 64. Por quê? Porque aqui ele colocou um termo depois do 20. Aqui ele colocou 2 termos, ó, um termo. Aqui ele colocou 2 termos depois do 20. Aqui ele já colocou 3 termos depois do 20. E aqui nós vamos colocar 4 termos depois do 20. E aí nós vamos descobrir quais são esses termos, o 7º, o 14º e o 21º termo. Só que nós temos que dar continuidade nisso aqui. A coisa não parou por aqui, nós temos que dar continuidade. Por quê? Porque eu tenho que, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Então, esse aqui é o 7º termo, é o 51. 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º. Olha o 14º aqui. Eu tenho que encontrar mais termos. Eu vou colocar aqui embaixo. Depois do 64, nós temos o quê? Nós vamos colocar o 20 novamente, que é o padrão onde começa a nova sequência. Então, se começou com 31, depois começou com 41, depois com 51, depois com 61, então é certo que agora vai começar com 71. Depois vai ter o 72, depois vai ter o 73, o 74 e tem também o 75. Por que o 75? E depois vai vir o número 20 novamente. Deixa eu só marcar aqui. Ó, apareceu o 20 aqui e vai aparecer o 20 aqui na sequência. Por que nós temos que colocar agora aqui 5 termos? Porque depois do 20 aqui no início nós tivemos um termo. Depois, quando o 20 apareceu novamente, nós tivemos 2 termos, depois 3, depois 4 e agora 5. Agora eu acho que a gente consegue descobrir quais são os termos. Olha só, vou contar novamente. Eu quero o 7º, o 14º e o 21º. Então, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º. Então, 51 que eu tenho que somar aqui. Na verdade, que é a soma, né? Vou até mudar a cor aqui da caneta. Vou colocar aqui, ó, 51. Então, eu tenho 51. Adicionado 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º. Então, vamos colocar o 64 aqui também, porque ele quer o 7º, o 14º termo. Agora ele quer o 21º, então 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º e 21º. Então, eu tenho que somar o 20 aqui também. Deixa eu só marcar aqui esse termo. Ó. Pegamos 51, 64 e agora o 20º. Agora nós temos que fazer a adição dos 3, porque ele quer a soma dos 3. Então, bora lá. Ó, vou pegar o 51 e vou somar com 64. Vou colocar o 20 aqui embaixo. Acho que vai ficar tranquilo. 4 mais 1 vai dar 5. 5 mais 6, 11. 11 mais 2, 13. Então, essa soma será 135. E aí nós podemos marcar, com certeza, a alternativa D como resposta correta. Vamos lá, questão número 3.
que nós queremos aqui na questão 3? Primeira coisa que eu vou falar é o seguinte. Uma questão de 2018, da Banca Quadrix, CRO da Paraíba, auxiliar de serviços gerais. A respeito de números naturais, suas operações e propriedades, que nós estudamos bastante, julgue o item subsequente. Considere-se que P seja o produto de dois números naturais. Então, P nada mais é do que o produto de dois números naturais. Então, olha só o que eu vou colocar aqui. P é o produto, é o resultado da multiplicação de dois números naturais. Então, vou colocar aqui para ilustrar para a gente. Ó. Eu tenho um x vezes y, que é igual a um número P. E que, ao somarmos 17 unidades a um dos fatores, veja que o x e o y são fatores. Na multiplicação nós temos fatores. E o P é o resultado, é o produto. Ao somarmos 17 unidades a um dos fatores, vou pegar aqui o x e vou somar 17 unidades. Então, seria x mais 17. Vamos lá. Eu peguei um dos fatores, que eu não conheço, que é o x, e somei 17 unidades. Está aqui, ó. Peguei o primeiro fator e adicionei 17. A um dos fatores. O novo produto aumenta 102 unidades. Tá, mas e o que acontece com o segundo fator? Nada, não acontece nada. Ele não falou nada sobre ele. Está implícito, não está explícito. Explícito é quando está informando ali nas palavras ali do enunciado. Só que não foi falado nada. Então, se não foi falado nada sobre o outro fator, que no caso ali é o y, então eu não posso mexer nele. Eu não posso ficar tentando imaginar o que aconteceu com o y, porque ele não falou nada. Então, nós aceitamos aqui que o y continua sendo y. Ou seja, eu peguei o número, um fator x, e somei 17 unidades. E aí o novo produto aumenta em 102. Muito bem. Então, o que está acontecendo? Significa que esse produto vai continuar sendo o P, né? Que é o P de produto ali, que é o resultado, somado com 102 unidades. É isso que ele quer dizer. Olha só, eu tenho um produto de dois fatores, cujo resultado ou produto é P, que eu não conheço também. Depois, se eu pegar um dos fatores e adicionar 17 unidades, e o y continua a mesma coisa, quando eu multiplico isso aqui, o meu produto, o meu resultado, fica aumentado de 102 unidades. Tá, tudo bem. Então, eu não vou resolver isso aqui como se fosse uma equação. Simplesmente eu vou aplicar aqui uma propriedade que nós vimos lá nas nossas aulas sobre multiplicação. Eu vou pegar o x, o y, e vou multiplicar por x, e vou pegar o y e vou multiplicar por 17. Olha só que interessante. Quando eu pego o y e multiplico por x, isso vai ser xy, ou x vezes y. Vou colocar x vezes y para ficar melhor. Vai ser x vezes y. Adicionado, eu vou pegar o y e vou multiplicar por 17. Ó, y mais 17. Agora, o que acontece? Isso tem que ser igual ao P, né? É o P, que é o produto, adicionado a 102 unidades. Olha só, o que nós temos de diferente aqui em relação a essa primeira igualdade? Esse produto, x vezes y, é o produto que nós já conhecemos. Ó, o produto de x vezes y é P. Aqui, ó. Isso aqui vale P. O que me interessa agora é o seguinte. Opa, aqui não é mais, não. Vamos voltar aqui, ó. Aqui não pode ser mais. Aqui tem que ser vezes. Ó, é y vezes 17. Aqui, ó. Y vezes 17. Isso aqui eu já conheço, que é x vezes y, que é P. Isso aqui é P, que é o produto, ó. X vezes y é P.
Agora, o que me interessa? Me interessa descobrir o que é y vezes 17. O y vezes 17 vai me trazer justamente o acréscimo, o aumento que nós tivemos aqui no P. Ah, mas eu queria resolver como se fosse uma equação. Até porque x vezes y vai dar P, né? Que é o valor que nós temos aqui, adicionado ao y vezes 17 é igual a P adicionado a 102. Tudo bem. Se você quer resolver como uma equação, você consegue. Basta cancelar o P com esse P e a gente vai chegar numa equação mais simples e vai resolver. Só que eu quero pensar de uma outra forma. Eu quero pensar nessa coisa aqui de cima. Deixa eu apagar essa parte de baixo aqui. Não chegou a hora da equação. Eu quero descobrir quanto que é y vezes 17. Porque esse y vezes 17 gerou 102. Então, y vezes 17 vai dar 102. Então, como que eu descubro isso? Eu vou realizar a operação inversa aqui. Eu tenho que pegar o 102 e dividir por 17. Quando eu pego o 102 e divido por 17, eu estou descobrindo qual é o número, aqui ó, qual é o número que multiplicado por 17 que vai dar 102. Essa é a relação fundamental da divisão. Dividendo é igual a divisor vezes o quociente, mais o resto que nós não vamos colocar aqui. Certo? Então, o que acontece? Nós vamos dividir o 102 por 17. 1 vezes 17 não vai dar, né? 1 vezes 17 é 17. 2 vezes 17, 2 vezes 7, 14, vai dar 34. Tem que ser mais. Eu acho que vai dar 5. 5 vezes 7, 35. Não vai dar. Vou tentar por 6. Se não for 6, a gente troca. 6 vezes 7, 42. Sobe o 4 e desce o 2. 6 vezes 1, 6, mais 4 que subiu, 10. Então, 102 menos 102 é igual a 0. O que significa? Significa, ó, pelo princípio fundamental da divisão, eu posso afirmar que 102 é 17 vezes 6, somado aqui com o resto, que é igual a 0. Então, dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então, o que eu descobri aqui? Que 17 vezes 6 vai dar o 102, que é justamente o acréscimo que nós tivemos aqui quando nós acrescentamos 17 aqui nesse fator. Então, nós podemos afirmar que esse número aqui, ó, o y, ele é igual a 6. Mas vamos lá, vamos ver o que ele está querendo. Nesse caso, o outro fator será um número superior a 7. Que outro fator é esse? A gente estava falando do fator x, que foi adicionado ou que foi aumentado, né, em 17 unidades. Agora ele está falando que, olha, quando você adiciona 17 unidades a um dos fatores, que no caso aqui foi o x, o novo produto fica aumentado de 102. Então, o outro fator será um número superior a 7, que no caso é o y, o outro fator. Na verdade, não, né? Ele não vai ser superior a 7. Ele vai ser igual a 6. Então, nós podemos afirmar que a questão 3, o item está errado. Vamos lá, pessoal. Questão 4 agora. Mais uma vez, Banca Quadrix, órgão CRO da Paraíba. A respeito de números naturais, suas operações e propriedades, julgue o item subsequente. Se, em uma divisão de números naturais, o quociente for 23, o divisor for 16 e o resto for o maior possível, então a soma do dividendo com o resto será igual a 398. Vamos organizar essa conta aqui? Olha só, eu tenho uma divisão onde o quociente é 23, o divisor é 16, o resto é o maior possível. Essa informação, a informação que representa o resto, que é o número, ela está implícita, certo? Nós não temos essa informação aqui explícita, o número que representa. Só que nós podemos encontrar.
Por quê? Veja que o nosso divisor é 16. Se o divisor é 16, o maior resto dessa divisão só pode ser 15. Se fosse 16, eu poderia continuar dividindo. E se fosse 17? Também continuaria dividindo, e aí nós teríamos um resto menor do que o divisor. E aí, o que ele está pedindo? O dividendo. Vamos lá. Ele quer, na verdade, a soma, né? A soma do dividendo com o resto. O resto, nós encontramos aqui. Essa informação não estava explícita, ela estava implícita. E aí, nós vamos descobrir também o dividendo. Depois, nós vamos fazer a soma do dividendo com o resto. Então, nós queremos somar o x com o 15. Vamos lá. Olha só. Vocês lembram que, pela relação fundamental da divisão, eu posso falar que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente adicionado ao resto. Essa é a relação fundamental da divisão. Dividendo é igual ao divisor vezes o quociente adicionado ao resto. E esse resultado vai me dar o quê? O dividendo, que é o valor de x. Então, vamos lá. Vamos multiplicar aqui o 16 vezes 23. 3 vezes 6 vai ser 18. 3 vezes 1, 3, mais 1 que subiu, 4. 2 vezes 6, 12. Vou considerar esse 1 aqui, desce o 2. E 2 vezes 1, 2, mais 1 que subiu, 3. Então, vamos adicionar. Aqui vai dar 8, aqui vai dar 6 e aqui vai dar 3. Então, eu posso afirmar que o meu dividendo é 368. Só que eu quero a soma do dividendo, 368, com o resto. Não se confunda, por quê? Espera aí, está faltando mais. Não é isso aqui ainda. Olha só, eu realizei aqui só a multiplicação. Eu ainda tenho que pegar o 368 e adicionar 15 unidades para a gente descobrir o dividendo. Então, 8 mais 5 é 13, 6 mais 1, 7 mais 1, 8. E aí, desce o 3. Então, na verdade, o meu dividendo é 383. Agora, eu vou pegar esse dividendo, que é o 383, e vou adicionar. Olha só o que ele pede aqui, ó. Eu quero a soma do dividendo com o resto. Não se confunda, porque nós somamos aqui o resto para descobrir o dividendo. Agora eu pego esse dividendo e somo com o resto novamente. Porque é isso que ele está pedindo. Aqui vai dar 8, aqui vai dar 9 e aqui vai dar 3. Então, a soma do dividendo com o resto é igual a 398? Sim. Então, a questão 4 está correta. Vamos lá, questão 5. Olha só, o que nós queremos fazer aqui? Ó? É uma questão da VUNESP de 2019, Prefeitura de Itapevi, em São Paulo. Vamos lá, vamos fazer uma leitura aqui do enunciado. Sandro e seu filho foram a uma barbearia com a seguinte tabela de preços. E aqui nós temos a nossa tabela, barbearia Dois Irmãos. Sandro fez o corte com tesoura e a barba modelada, enquanto seu filho fez o corte com máquina. Sandro pagou por todo o serviço com a nota de R$100. O troco que Sandro recebeu foi. Então, se foi pago com a nota de R$100, eu tenho que saber quanto que deu o serviço. Então, vamos começar da seguinte forma. Veja que Sandro fez o corte com tesoura. Vamos colocar aqui, ó. Vamos lá, tesoura. Então, eu tenho R$18 e depois ele fez a barba modelada. Barba modelada é R$15. Então, vamos descobrir quanto que foi aqui a parte de Sandro. 8 mais 5 vai dar 13. E aqui vai dar 33. Então, só Sandro deu 33. E seu filho fez o corte com máquina. Olha o corte com máquina, R$13. Então, vamos colocar o 13 aqui para somar com a parte de Sandro. Aqui vai dar 6 e aqui vai dar 4.
Então, perceba que o total deu 46. Só que ele pagou o serviço com uma nota de R$100. Então, eu quero saber o que falta para chegar a R$100. Então, eu vou pegar o 100 e vou subtrair 46. Aqui não dá para subtrair, então aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 9 e aqui vai ficar 10. Por que aqui ficou 9? Aqui, na verdade, ficou 10. Mas eu tenho que pedir emprestado para cá, para a unidade. Então, aqui ficou 9 e aqui ficou 10. 10 tira 6, 4. 9 tira 4, 5. E aqui sobrou 0. Então, o que está acontecendo? O troco de Sandro é R$54. E aí nós podemos marcar a alternativa A como resposta correta, porque representa o troco. Vamos lá, questão número 6. Isabela faz agendas artesanais. Com uma folha de papel craft, Isabela recorta em partes iguais e faz 8 folhas para a agenda. Para fazer uma agenda com 96 folhas, a quantidade de folhas de papel craft que Isabela precisa é de pelo menos... Vamos lá. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu tenho uma folha. E aí, dessa folha, nós dividimos em partes iguais. E eu faço mais 8 folhas. Então, eu tenho uma folha grande, uma folha maior. E eu vou dividir essa folha em 8 partes. Então, eu vou fazer aqui, vou tentar fazer 4 cortes parecidos. Então, ela pega a folha e divide em 8 partes. Está aqui, ó. Ela pegou uma folha grande, cortou no meio e dividiu aqui em 4 partes em cima e 4 partes embaixo. Agora, eu quero pegar uma folha de papel craft e eu consigo dividir em 8 folhas para a agenda. Para fazer uma agenda com 96 folhas, dessas folhas aqui, ó, dessas folhas, não confunda as coisas. Uma coisa é a folha de papel craft. Outra coisa é a folha utilizada para fazer a agenda, que é essa que eu estou marcando aqui, ó. Aqui nós já temos 8 folhas. Para fazer uma agenda de 96 folhas, quantas folhas de papel craft Isabela precisa? Agora, por que é pelo menos? Bem, eu posso falar assim, coloca aí 200 folhas de papel craft. Beleza? Vai dar certo. Só que isso não é uma boa resposta. Nós queremos ser eficientes aqui. Nós queremos utilizar a quantidade mínima de folhas para ela fazer ali a agenda com 96 folhas. Então, o que eu quero saber? A minha agenda tem 96 folhas. Só que para cada folha maior de papel craft, eu tenho 8 folhinhas. Então, eu quero saber quantas vezes o 8 cabe dentro de 96. Porque para cada 8 que eu estou colocando aqui, é uma folha de papel craft. E aí é isso que ele quer saber, a quantidade de folhas de papel craft que Isabela vai precisar. Muito bem, então vamos lá. Vou somar aqui só mais um 8, porque eu não sei quantas vezes o 8 está entrando aqui. E isso é justamente a resposta que nós precisamos. Como que eu descubro isso? Eu quero pegar o 96 e quero dividir em partes iguais a 8. Quero saber quantas partes eu tenho aqui. Então vamos pegar o 96 e vamos dividir por 8. Dá para dividir? Sim, dá para dividir. 9 dá por 8? Sim. 8 vezes 1 vai ser 8. 9 menos 8 sobra 1. Desce o 6. 8 vezes 2 é igual a 16 e vai dar resto 0. Então, o que significa esse 12 aqui? Significa que o 8 cabe 12 vezes... O 8 cabe 12 vezes dentro do 96. Então, eu faço 8 folhas com uma folha de papel craft. Depois eu faço mais 8 folhinhas com mais uma folha do papel craft. Eu faço isso 12 vezes. Quando eu pego 12 folhas de papel craft e divido cada folha em 8 partes, eu consigo fazer essa agenda que ela está querendo aí com 96 folhinhas. Então,
Isabela vai precisar de pelo menos 12 folhas para ela atingir o objetivo dela. Vamos lá, questão número 7. Setup, Prefeitura de Maracanã, do Pará, questão de 2019. Vou gratificar 5 funcionários em partes iguais. Isso é muito importante. O valor que tenho é R$ 2.500. Quanto cada um vai ganhar? Bem, nós temos que fazer uma divisão. Até porque são em partes iguais. Então, nós vamos pegar o 2.500 e quero dividir para 5 pessoas. O meu quociente nada mais é do que o valor que cada um vai ganhar. 2 dá para dividir por 5? Não. Então, eu vou tentar agora com 25. 25 dá por 5? Com certeza. 5 vezes 5 é 25. 25 menos 25 é igual a 0. Agora, muito cuidado no que você vai fazer aqui. Eu tenho 2 zeros aqui. Eu tenho que descer os zeros. Primeiro, eu vou descer esse zero. Eu desço. E aí você tem que dividir. Toda vez que eu desço aqui do dividendo aqui para o resto, eu tenho que dividir. 5 vezes quanto que dá 0? 0. 5 vezes 0, 0. E 0 menos 0, 0. Agora, vamos descer esse outro 0 aqui. Desci. 5 vezes quanto que dá 0? 0. 5 vezes 0, 0. 0 menos 0, 0. Ah, professor, eu faço isso direto. Tudo bem, você até pode fazer isso direto. Aqui eu não vou fazer. Porque é importante que você entenda o que você está fazendo. Quando você entende toda a estrutura e vai passo a passo na resolução, aí depois você pode pular alguns passos, se isso for necessário. Então, cada um dos funcionários receberá R$ 500. Vamos lá, questão número 8, chegando no final. Mais uma vez, Prefeitura de Maracanã, no Pará. E aí nós temos aqui, ó, 5 quilos de certo produto custam R$ 15. Quanto pagarei se comprar 25 quilos? Então, isso nós estudamos lá nas aulas sobre multiplicação. A multiplicação ela tem a ver com proporcionalidade. Então, eu tenho aqui 5 quilogramas. Eu estou representando aqui R$ 15. É esse cifrão, R$ 15. Agora, o que está acontecendo? Eu tenho 25 quilogramas. Quanto que eu vou pagar aqui? É uma certa quantidade. Veja que daqui para cá, eu multipliquei por 5. Então, daqui para cá, eu também tenho que multiplicar por 5. Ó, 5 vezes 5, 25. Então, eu tenho que pegar o 15 e também tenho que multiplicar por 5. Então, vamos lá. Vamos pegar o 15 e vamos multiplicar por 5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Então, pagará R$ 75 pelos 25 quilos desse certo produto. Podemos marcar a alternativa D como resposta correta. Vamos lá, chegando no final. Questão 9. Prefeitura de Rurópolis, no Pará. Agente administrativo, questão de 2019. Uma pessoa nasceu no século passado, ou seja, nós estamos no século 21, então nasceu no século 20. Nasceu no século passado e a diferença entre o número constituído pelos 2 últimos algarismos e os 2 primeiros do ano de seu nascimento é igual a 59. Então vamos lá. Se ele nasceu no século passado, vou até mudar aqui. Se ele nasceu no século passado, então o ano que ele nasceu é 1900 e alguma coisa. Vou colocar um XY aqui. Por quê? Unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Então, o X representa um algarismo e o Y também. Então, aqui nós já temos uma situação. 1900 e alguma coisa. Vamos lá.
Por que eu coloquei isso? Porque ele fala aqui, ó, que a diferença, a subtração entre, ó, primeiro vou colocar desse lado e depois desse. A diferença entre o número constituído pelos dois últimos algarismos, ó, o número constituído pelos dois últimos algarismos do ano do seu nascimento é esse cara aqui, ó. É um XY. Que eu não sei quanto que é. É um XY. Então, o número constituído pelos dois últimos algarismos e desse lado aqui, ó. E os dois primeiros do ano do seu nascimento, qual que são os dois primeiros? É o 19. Vamos colocar o 19 aqui, ó. É igual a 59. Então, esse número menos esse número é igual a 59. A diferença entre o número constituído pelos dois últimos algarismos e os dois primeiros do ano que ele nasceu, ó, é igual a 59. Então, minuendo menos subtraindo é igual ao resto, ou a diferença. Então, nós podemos transformar isso aqui. Minuendo menos subtraindo é igual à diferença. Nós podemos dizer o quê? Que, olha só, que o minuendo é igual à diferença, ou o subtraindo, né? Mais o resto, ou a diferença. Minuendo menos subtraindo é igual à diferença. Então, minuendo tem que ser igual a subtraindo mais a diferença, ou o resto. Essa é a relação fundamental da subtração. Então, o número xy, lembre que o x e o y são dois algarismos. Esse número é a soma desses dois aqui. Então, o número xy é igual a quanto? 9 mais 9 vai ser 18. 5 mais 1, 6, mais 1 que subiu, 78. Então, o x é o 7 e o y é o 8. Então, na verdade, ele nasceu em 1978. Vamos lá, vamos dar continuidade. Se a soma dos dois últimos algarismos é igual a 15, tá aqui, ó. 7 mais 8, 15. Ok, a gente nem precisou disso. Então, neste ano de 2019, essa pessoa completou. Bem, eu quero saber a idade dela em 2019. Então, é simples. Eu vou pegar aqui o 2019, que é o ano corrente, né, no caso ali da questão, e vou subtrair de 1978. Vamos lá, vamos subtrair. Essa subtração, essa diferença vai ser justamente a idade dele em 2019. 9 tira 8 fica 1. 1 tira 7 não dá. Pede emprestado, aqui não tem nada. Pede emprestado para esse, aqui fica 1. Aqui fica 10, mas na verdade vai ficar 9. E aqui vai ficar 11. Ficou 9 porque eu tenho que pedir emprestado para o próximo. E aqui ficou 11 porque eu já tinha uma unidade aqui. Então, 11 menos 7, 4. 9 menos 9, 0. E 1 menos 1, 0. Então, ele tinha 41 anos de idade. Podemos marcar a alternativa A como resposta correta. Vamos lá, vamos para a última questão, questão 10. PEPESE, questão de 2017, agente de serviços gerais. Um avião conta com 25 fileiras de assentos para passageiros, sendo que cada uma dessas fileiras é composta por 7 assentos. Então, essa é uma questão de multiplicação, que nós vimos também nas nossas aulas. Eu tenho 25 fileiras. Cada uma dessas fileiras é composta de 7 assentos. Então, o que eu quero dizer aqui matematicamente? Ó, primeira fileira tem 7 assentos, segunda fileira tem 7 assentos, terceira fileira, 7 assentos, e aí essa coisa vai até chegar aqui no final. Quantas vezes o 7 se repete nessa adição? Se repete 25 vezes, porque cada uma dessas parcelas aqui representa uma fileira.
eu quero saber o resultado. Então, eu tenho uma adição de parcelas iguais. Então, eu tenho 35, na verdade não é 35, na verdade é 25 vezes o número 7. Então, esse resultado vai ser o total de assentos para passageiros. Então, vamos multiplicar aqui, ó. Eu tenho 25 e quero multiplicar por 7. 7 vezes 5 vai dar 35. 7 vezes 2, 14. Mais 3, 17. Então, é isso aí. Nós temos a letra A como resposta, que é o total de assentos para passageiros nesse avião. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham tirado um melhor proveito desse simulado e espero vocês na resolução do próximo simulado. Um abraço!